Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade, vamos à nossa segunda aula do Estatuto da PEMERG, Lei 443/81. Pessoal, vamos tratar aqui agora da convocação para o serviço ativo. Artigo 8º. Existem dois tipos de convocação para o serviço ativo. Existe aquela que é de cunho obrigatório, ou seja, aquela a qual todo militar deve obedecer. A convocação para o serviço ativo de maneira obrigatória, ela está prevista no Decreto Federal 88777/83, em seu artigo 4º. Em que situações o policial militar, já na reserva remunerada, poderia, de maneira obrigatória, ser convocado para o serviço ativo? Caso de guerra, grave perturbação da ordem, calamidade pública, estado de emergência. Ou seja, nesses casos, o policial militar da reserva remunerada, se for solicitado, tem que vir sob as penas previstas no Código Penal Militar. Ok? Só a título de curiosidade, essa convocação para o serviço ativo de maneira obrigatória, ela se dá sem prejuízo das missões constitucionais da Polícia Militar. Ou seja, em caso de guerra, por exemplo, o Brasil entrou em guerra com a Argentina, ok? Determinado contingente da reserva remunerada, ou talvez até do próprio serviço ativo já vigente, iriam para a linha de frente sem prejuízo das nossas ações diárias de policiamento. Tudo bem? A convocação para o serviço ativo, da qual trata o artigo 8º aqui do Estatuto, ela é uma convocação que se dá de maneira facultativa, ou seja, o policial militar da reserva, ele volta para o serviço ativo se quiser. Para que serve essa convocação para o serviço ativo de maneira facultativa, nos termos aqui do artigo 8º? Para suprir uma mão de obra técnica especializada, ou para recompletar os quadros que possuam vagas ociosas. Vamos supor, nós temos no quadro de subtenentes da Polícia Militar 600 vagas. Nós só temos 500 subtenentes ocupando esse quadro. Ou seja, nós temos 100 vagas ociosas, porém nós não temos 100 primeiros sargentos habilitados a serem promovidos à graduação de sub. Nesse caso, nós poderíamos lançar mão da convocação para o serviço ativo. Mas a principal convocação para o serviço ativo, ela ocorre para suprir a mão de obra técnica especializada. Deixa eu dar um exemplo aqui. Sargento Maria Lúcia, sargento do quadro de policiais militares de saúde. Maria Lúcia passou a sua vida toda trabalhando lá no HCPM, no serviço de remoção interhospitalar, remoção neonatal. Trabalhava lá na maternidade, no CTI pediátrico neonatal, especializou-se em remoção neonatal. E aí, um belo dia, Maria Lúcia completou seu tempo de serviço e solicitou a sua transferência para a reserva remunerada a pedido. O que aconteceu lá no HCPM? O serviço de remoção neonatal parou. Por quê? Porque não houve a substituição dessa mão de obra, a reposição, a transferência desse capital intelectual que pertencia a Maria Lúcia. O diretor do HCPM pode, inclusive, responder por improbidade administrativa, por deixar de executar ali um serviço público. E aí ele entra em contato com a Maria Lúcia. Maria Lúcia, olha, estamos com essa situação aqui, o serviço de remoção neonatal parou. Você aceita ser convocada para o serviço ativo? E aí a Maria Lúcia, olha,
comandante, já deu meu tempo, já cumpri minha missão, não tenho mais como voltar para o serviço ativo. Ainda que Maria Lúcia tivesse aceitado, quais são os requisitos? Quem é que convoca esse policial militar para o serviço ativo? Governador do estado, mediante a aceitação voluntária. O caráter, ele é transitório, ou seja, é por prazo determinado. E a conveniência é para o serviço, a conveniência é para o interesse público. Então, nesse caso específico desse exemplo que eu dei, como é que viria a publicação em diário oficial? O governador do estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve convocar a subtenente PM Maria Lúcia RG tal, de maneira voluntária, para exercer as funções de remoção neonatal no âmbito do Hospital Central da Polícia Militar. Olha aí a conveniência para o serviço, o interesse público demonstrado. Por um período de 3 anos, até que haja o recompletamento ali, a reposição dessa mão de obra especializada, até que outros policiais de saúde realizem um curso nessa área. E nesses 3 anos que a Maria Lúcia tiver no serviço ativo, olha, ela faz jus ao reinício da contagem do seu tempo de serviço, ela faz jus ao triênio, ela só não faz jus à promoção, não ingressa em quadro de acesso. Ou vamos supor que fosse um combatente, Sargento Roberto Carlos, passou a vida toda lá no Parque de Manutenção de Blindados do Comando de Operações Especiais da PM do Rio. Roberto Carlos se especializou em mecânica, elétrica, tudo a respeito do blindado. Todas as vezes que a Polícia Militar abre um procedimento licitatório para comprar um blindado, o sargento Roberto Carlos ele era chamado ali a dar as suas opiniões. O maior especialista que nós temos. Roberto Carlos cumpriu seu tempo de serviço e pediu para ir embora. O que aconteceu? Vários veículos blindados baixaram por falta de manutenção adequada, estão parados lá no pátio do Parque de Manutenção de Blindados do COI. E aí o coronel lá, comandante do COI, chama o Roberto Carlos. Roberto, precisamos de você. Você aceita voltar? E aí o Roberto aceita. Governador do estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve convocar para o serviço ativo o sargento PM RRRG Roberto Carlos Rocha Pereira, por um período de 3 anos, de maneira voluntária, para exercer as funções de mecânico de blindado no âmbito do Comando de Operações Especiais da PM do Rio. O Roberto Carlos, nesse período, ele usa farda. Se pintar uma escala extra em um Réveillon, um Carnaval, Roberto Carlos pode ser empregado. Ele faz jus à contagem de tempo de serviço, ele faz jus aos triênios, ele só não faz jus à promoção. Não confundir convocação para o serviço ativo com prestação de tarefa por tempo certo. A prestação de tarefa por tempo certo é um regime de contratação especial de trabalho prevista na Lei Estadual 5271/08, combinada com a Portaria PEMERG número 954. E aí é um policial militar ali que ele assina um contrato especial de trabalho por um determinado período de tempo para exercer especificamente atividade meio, ou seja, atividade administrativa, expediente. Tarefa por tempo certo, não usa farda, trabalha em trajes civis. Não faz jus à contagem de tempo de serviço, triênio, nada disso. Ele recebe ali um prolabore, um salário que corresponde a 30% dos seus proventos de inatividade. Se você for parar para raciocinar, é mais vantajoso para o policial militar da reserva regressar como prestador de tarefa por tempo certo do que ser convocado para o serviço ativo, ok? Não confundam esses dois institutos, tudo bem?
Seguindo, ingresso na Polícia Militar. O ingresso na Polícia Militar ele se dá mediante 3 atos administrativos: inclusão, matrícula e nomeação. O candidato aprovado em todas as fases do concurso, ele é incluído no estado efetivo da corporação por ato do comandante-geral. Após esse ato administrativo de inclusão, tem a nomeação no cargo público policial militar, lá feito em diário oficial pelo governador do estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve nomear no cargo de soldado da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro os seguintes candidatos aprovados no concurso e incluídos no estado efetivo da corporação. E aí vem ali o segundo ato administrativo. E o terceiro ato administrativo é o quê? É a matrícula no curso de formação. A matrícula no curso de formação, quem providencia a matrícula no curso de formação é o comandante da respectiva escola, Cefap ou academia. E é no ato de matrícula que você, pretenso policial militar, inicia o quê? O seu tempo de serviço. A contagem do seu tempo de serviço se inicia com a matrícula no órgão de formação, ok? Para a matrícula nos órgãos de formação, é necessário que o candidato não tenha exercido atividades prejudiciais à segurança nacional. Nesse contexto, a Lei de Segurança Nacional mudou recentemente. E aí eu coloco aí a título de sugestão a Lei Federal número 14.197/21. Outro detalhe é que essas condições de ingresso na Polícia Militar, esses 3 atos administrativos distintos que permeiam o ingresso na PEMERG, não são privativos de oficial ou de soldado. O estatuto é comum a todos. Então, as condições de ingresso na Polícia Militar são as mesmas, tanto para o soldado, tanto para o militar de saúde, tanto para o aluno oficial PM lá combatente, tanto para o médico que faz o estágio probatório de adaptação aos oficiais. São cumpridas essas 3 formalidades. Tá? Para efeito de concurso interno, cuidado com essas nomenclaturas populares que nós usamos. Convocação, incorporação, é muito comum no nosso dia a dia, principalmente que é praticamente impossível que nenhum de nós conheça um policial militar. E aí vem um parente, ter um amigo, e fulano de tal incorporou lá no Cefap. Incorporação não faz parte dos atos administrativos de ingresso na Polícia Militar, ok? Inclusão, nomeação ali, no último momento a matrícula. Hierarquia e disciplina. O que é a hierarquia, pessoal? É uma ordem, uma sequência de autoridade em diferentes níveis. Da mesma maneira que lá na empresa civil, lá tem os cargos previstos. O camarada começa ali como auxiliar de serviços gerais, secretário, gerente de um setor, gerente da empresa, gerente regional, diretor executivo, vice-presidente, presidente. Aqui também na estrutura militar existe essa estratificação dos níveis de autoridade e responsabilidade. Uma ordem, sequência de autoridade em diferentes níveis. Quanto maior o grau hierárquico, maior os níveis de autoridade e responsabilidade conferidos ao militar. Tudo bem? Hierarquia e disciplina são as 2 bases institucionais, os 2 pilares, as 2 colunas que sustentam a existência da vida militar. Disciplina. Disciplina é observar rigorosamente, acatar integralmente as leis, normas, regulamentos e preceitos. E quando é que você transgride a disciplina? Quando você deixa de observar as leis, as normas, quando você pratica uma ação ou omissão que viola uma lei, uma norma, um regulamento
desde que essa sua ação ou omissão não constitua um crime. A disciplina ela se traduz no perfeito cumprimento do dever. Lá no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, Decreto Estadual número 6579/83, estão descritos lá, elencadas, no anexo 2, 125 condutas que são consideradas transgressões da disciplina. Porém, é só o que está lá no regulamento disciplinar da PEMERG, descrito tacitamente, que é considerado uma transgressão da disciplina? Não. Quando você trafega com o seu veículo sem o respectivo licenciamento anual, tu comprou lá o veículo, não pagou documento, não pagou IPVA, não pagou licenciamento anual, você está deixando de observar uma norma. Que norma é essa? Normas para circulação de veículos previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Além da infração administrativa de trânsito prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro, você aqui em sede policial militar, você está praticando uma omissão que está violando uma norma, você está transgredindo a disciplina. Beleza? Círculos hierárquicos. Artigo 13. São espaços de convivência entre policiais militares de graus hierárquicos ali parecidos. Para todo sempre. Posto. O que é posto? É o grau hierárquico dos oficiais. Quem é que confere o posto do oficial? Governador do Estado. Aqui na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, quem confere o posto do oficial é o governador. Graduação. Grau hierárquico das praças, conferido por ato do comandante-geral, do soldado ao subtenente. O soldado também é um graduado, ele possui a graduação de soldado. Como que são divididos os círculos hierárquicos? Oficiais superiores, que são os majores, tenentes-coronéis e coronéis. Lembrando que o último posto da hierarquia da Polícia Militar é o coronel PM. Nós não temos aqui na Polícia Militar a figura dos oficiais generais. Os oficiais intermediários, os capitães, os oficiais subalternos, segundo e primeiro tenente. E os graduados? Os graduados são divididos em dois círculos. Círculo dos subtenentes e sargentos, círculo dos cabos e soldados. Mas e o aspirante? E o aluno do CFO combatente? CFO que é OPM. CFO do quadro de oficiais combatentes. O aspirante ele é um praça especial em estágio probatório. O aspirante ele não é um oficial. Ele é um concludente do CFO que está ali passando por um estágio probatório. Após o estágio probatório, ele vai ser promovido ao primeiro posto da carreira de oficial, que é o posto de segundo tenente. O aspirante ele não tem prerrogativa de estabilidade. Se um aspirante praticar um desvio de conduta, ele será submetido ao Conselho de Disciplina, como se graduado com estabilidade fosse. Ok? O aspirante ele possui a prerrogativa, a concessão de frequentar os mesmos círculos, os mesmos espaços de convivência dos oficiais subalternos. Ok? Os aspirantes eles são considerados hierarquicamente superiores ao aluno oficial e às demais praças. Quem é que está abaixo do aspirante? Aluno oficial, subtenente, primeiro sargento, e aí vai embora. O aluno oficial ele é considerado superior hierárquico dos subtenentes. Tudo bem? Pessoal, e assim terminamos a nossa segunda aula. Até a próxima.